Você que é aluno do ensino médio, se liga em nossas aulas, fique atento também ao nosso conteúdo que é destinado para você que está se preparando para essa última etapa, as avaliações bimestrais agora no final da temporada 2020.2. Preparei essa aula com muito carinho, pensando nas avaliações, pensando no que foi conversado em sala de aula, pensando em você que visa o Enem, visa um vestibular qualquer, é um assunto que é figurinha carimbada em todas essas provas. Então vem comigo, vamos para a nossa aula. Desde já eu peço o seu apoio, peço que você curta o vídeo sim, se inscreve aí no canal do professor Leonardo Lopes, se inscreve no canal do nosso curso, né, do supletivo. Então vamos juntos para essa linda aula que eu preparei com todo carinho desse assunto termoquímica, né? Sei que você tem algumas dúvidas, vamos estar expondo os principais pontos relativos à termoquímica e vamos também fazer exercícios voltados para a nossa avaliação, tá bom? Olha, falando em termoquímica, em termo introdutório, assim, já de início, nós sabemos que as reações químicas fornecem a energia necessária para manter a vida. Isso, é claro, isso a gente sabe que a termoquímica vai trabalhar esse calor envolvido nas reações, né? Ela também, pessoal, ela é necessária por 90% da energia utilizada nos processos industriais, né? O restante é produzido por hidrelétrica ou até mesmo a energia nuclear. Nos processos biológicos, a energia é proveniente da oxidação dos compostos do carbono, né? Como a gente sabe disso, né? Particularmente o carboidrato e a gordura. Na indústria, nós sabemos que a fonte de energia é a queima dos combustíveis fósseis, né? Petróleo, o carvão, o gás natural, todos esses combustíveis aqui são responsáveis por nos dar ali aquela energia na indústria, né? Então, dito isto, sabendo disso, a gente vem para frente, sabendo que todas as reações químicas produzem ou absorvem energia, tá certo? Olha, fique atento aqui a essa ilustraçãozinha que eu coloquei, que é para te mostrar que, de acordo com o grau de mobilidade, né, com que se encontram as moléculas, essa agitação vai ser maior ou menor dependendo do estado físico em que ela se encontra, né? Geralmente essa energia é produzida na forma de calor, que pode ser, claro, absorvido ou liberado, né? Então, por definição, a termoquímica ela estuda a variação de calor que ocorrem durante as reações químicas, né? Isso você já sabe, não é novidade para você, e a gente tem até que ilustrar isso mostrando, olha, essa ilustração importantíssima. Aliás, nossa estrela, o Sol, ele é quem fornece 99,9% da energia que todos os micro-organismos, todos os seres vivos, seja ele animal ou vegetal, vai estar produzindo, vai estar utilizando para se manter vivo, né? Esse calor que basicamente nos mantém vivo aqui no planeta Terra, não é isso? Então, dito isto, a gente sabe que o calor, ele é, na verdade, a energia que é transferida de um sistema para o outro, né, devido à diferença de temperatura. Essa semana eu estava conversando com um amigo sobre o atual momento, sobre esse período dos dias que estão bem quentes, e ele estava me falando assim mais ou menos sobre essa ilustração aí que eu trago para você. Se você observar, basicamente a gente tem a sensação de que o Sol está esturricando, né? Como a gente fala assim, queimando mesmo tudo, né? Torrando tudo, né? Não é bem assim que acontece, mas a sensação de calor que nós temos nos dias de hoje é mais ou menos essa, que o Sol esteja mesmo queimando tudo, né? Não é bem assim. Nós sabemos que, na verdade, apenas o calor absorvido ou liberado em uma reação química, a pressão constante é chamado de variação de entalpia e é simbolizado justamente pelo ΔH, que é o que a gente vai estar estudando agora, né? Esse ΔH é a variação de entalpia ou calor de uma reação, né? Entalpia essa, que como nós já trazemos aí para você, essa entalpia do sistema químico é o seu conteúdo energético, né? Para a reação química genérica, nós vamos ter que o reagente
ele reage e forma, como você pode observar. Deixa eu pegar aqui a minha caneta para mostrar isso a você. Olha, a nossa reação química genérica, ela não se preocupa com quem vai ser o reagente, com quem vai ser o produto, mas ela se preocupa com a energia que é envolvida em todo esse aparato, em todo o sistema. Olha aqui, ó, o nosso ΔH, ele vai ser a entalpia dos produtos de quem foi formado, menos a entalpia dos reagentes, de quem foi consumido, né? Nós temos aqui o reagente, reage e forma aqui nesse meio reacional. Nós vamos ter aqui um meio reacional, né? Geralmente esse meio reacional é um calor, é a eletricidade, às vezes um catalisador, às vezes a luz, né? Em todas essas reações químicas ela vai ter uma certa quantidade de energia, né? Que é justamente esse calor da reação, para poder formar os produtos. Não é bem assim? Justamente. Então, a gente fica por convenção que esse HP aí é a entalpia dos produtos e o HR é a entalpia dos reagentes, tá certo? Muito bem, seguindo o conteúdo aí para frente, a gente sabe que a unidade dessa variação de energia, a unidade de energia do SI é o Joule, né? E a gente pode fazer uma comparação de uma quilocaloria, ou seja, uma caloria será igual a 4,19 joule. Geralmente a gente trabalha com a unidade, né, como quilocaloria ou até mesmo quilojoule, né? É como se a gente multiplicasse essas unidades aí por 1000, né? Tá certo? Até mesmo para facilitar o nosso cálculo e com a simbologia que aparecerá aí nos exercícios, nas questões de vestibulares daqui para frente, tá certo? Olha, nós vamos trabalhar os tipos de reações. A gente começa com a reação exotérmica, que são as reações que liberam calor, são as reações que nos dão aí essa questão da liberação do calor envolvido na reação. Veja que a entalpia do reagente, ela é bem maior, olha aqui, ó, HR, né, a entalpia do reagente, ela está bem maior do que a entalpia dos produtos. Isso acontece porque há uma liberação de calor, né? Ó, a gente tem aí o caminho da reação, os reagentes têm uma entalpia bem maior do que no final da reação, lá na formação do produto. Com isso, fica claro que a entalpia do produto é menor do que a do reagente e a entalpia final vai ser menor do que zero, né? Fazendo com que essa representação seja um reagente com o produto mais o calor que foi liberado, né? Com isso, a entalpia do produto vai ser menor que zero, ou seja, um ΔH negativo. E isso você tem que ter em mente, você tem que memorizar, você tem que chegar na prova sabendo disso aí, tá certo? Passando para a reação exotérmica ainda, agora vendo um exemplo, eu te trago um exemplo aí de combustão, que são os principais exemplos relacionados com as exotérmicas, né, com as reações exotérmicas, é o calor liberado a partir da queima de um combustível qualquer. Aqui eu estou trazendo o álcool, né, o álcool etílico aqui, ó, o C2H5OH líquido, mais o comburente, que é o oxigênio, né, gasoso, reage e forma o CO2 e água líquido. Com isso, o ΔH da reação, o calor liberado, ele é menos 1.368 kJ, né? Ou, como você queira, também você pode trazer esse calor do ΔH para dentro da equação, né, de forma positiva, porque é um calor que foi liberado, né? Fica o álcool líquido mais o comburente, que é o oxigênio gasoso, forma CO2 gasoso, água líquida e uma determinada quantidade de calor liberado, né? Mais 1.368 kJ, tá certo? Interpretando isso aí é dessa forma, né? 1 mol do álcool reage com 3 mols, olha aqui, ó. Aqui não aparece coeficiente, é como se tivesse o 1 aqui. 1 mol reage com 3 mols de oxigênio, né? E forma 2 mols, olha aqui, estequiometricamente falando, 2 mols de CO2 e 3 mols de água líquida e ainda libera esse valor, né,
em calor, na forma de calor, tá certo? Isso é o que acontece nas reações exotérmicas. Na reação endotérmica é uma reação que absorve o calor, né? Ela não vai liberar, agora ela vai absorver o calor do meio. Então a gente tem que o reagente, né? Ele vai ter inicialmente a sua entalpia menor do que no final, no produto. Até porque essa reação ela vai ter uma absorção de calor. Com isso, a variação de calor na reação ela vai ser positiva, né? A gente vai ver que o reagente mais uma determinada quantidade de calor formará o nosso produto final. Olha aqui, observa aqui, reagente mais o calor, ele vai passar por um processo de formação dos produtos com essa determinada quantidade de calor. Com isso, a gente chega ao conceito, né? A gente chega à conclusão de que a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente, como o próprio sinal aqui nos mostra, né? O HP, que é a entalpia do produto, maior que a entalpia dos reagentes. Com isso, a variação do calor, o ΔH, ele vai se mostrar positivo, maior que zero, né? Olha como fica isso aí representado. O reagente, ele vai reagir e formar o produto menos um calor esse que foi absolvido na reação, né? Com isso, deixa o reagente formando o produto e uma determinada quantidade de calor maior que zero, né? Olha só o que nós trouxemos aí como exemplo, é essa decomposição aí do gás metano, né? Na verdade aí, ó, o gás metano ele vai reagir e formar o carbono sólido mais 2 mols de hidrogênio gasoso, né? Ou como queira, você pode mostrar esse calor que foi absolvido dentro da reação, né? O gás metano gasoso, ele forma o carbono sólido mais 2 mols de hidrogênio gasoso, menos 17 kJ, né? Esse foi o calor absolvido para que essa reação acontecesse, tá certo? Falando da mudança dessa variação de entalpia e a mudança de estado físico, a gente fica desse modo observado. Ou seja, processos endotérmicos, reações endotérmicas, elas vão ter um ΔH maior que zero, né? E o sentido da reação ela vai ser do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, né? Nós vamos ter fusão e evaporação como processos endotérmicos. Em contrapartida, nós vamos ter os processos exotérmicos, que vão ter um ΔH menor do que zero, porque vai absorver esse calor final vai ser negativo, e nós temos a liquefação, ou condensação, como queiram, né? E a solidificação, né? Lembrando que essa sublimação, esse processo aqui, ele pode acontecer indo e voltando também, né? Muito bem, observado isso, fica como exemplo que quem absorve calor, a água sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso aqui, né? Uma forma de absorver calor, se você observar aqui, ó. O calor está sendo absorvido. Na forma do calor liberado aqui, ó, nós vamos ter o quê? Olha aí comigo. Nós vamos ter a água do gás para o líquido e do líquido para o sólido. O que eu quero que você observe nesse exemplo é que toda substância entre o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela vai se encontrar no estado líquido. Todas as substâncias entre o ponto de fusão e o seu ponto de ebulição vão se encontrar, sim, no estado líquido. Isso é o que eu quero que você saiba, isso é o que você tem que ter em mente para um futuro questionamento, você não ter dificuldade para resolver esse questionamento, tá bom? No estado padrão e a entalpia padrão de formação, né? Essa reação de formação, ela na verdade, ela é a reação de síntese de um mol de um composto químico a partir de substâncias simples padrão, né? Como nós sabemos, por convenção, substâncias simples, elas vão apresentar na sua forma alotrópica mais comum. No estado padrão, possuem a entalpia zero, né? Não vão ter entalpia
significativa, na verdade será o H igual a zero, né? Você vê aqui que o reagente, se ele tiver na sua substância, na sua forma alotrópica simples, ela forma apenas um tipo de produto, né? Estado padrão, uma substância no estado padrão, quando em sua forma mais bem descrita, mais simples, na pressão de 1 atm, né? Com isso, o que a gente diz que na prática adotamos a pressão como 1 atm e a temperatura como 25 graus Celsius ou 280 Kelvin, como queiram, né? A gente já transforma essa temperatura aí para Kelvin, porque a gente sabe que no cálculo a gente vai trabalhar as temperaturas em Kelvin, tá certo? Muito bem, como consequência disso, nós vamos considerar uma reação dentro desse estado padrão, em 1 atm e 25 graus Celsius, da seguinte maneira, olha, o hidrogênio gasoso, ele é uma substância que está em seu estado mais simples, né, em sua forma alotrópica mais simples, bem como o O2 também, o oxigênio também na sua forma mais comum na natureza, reage e forma H2O, a água líquida, e a entalpia padrão de formação vai ter um valor de menos 68,3 quilocaloria. Isso fica observado aqui nisso aí, né? Com isso, a entalpia padrão de formação da água vai ficar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O produto é o H2O e os reagentes eles vão ter entalpia igual a zero. Com isso, nós vamos ter que a entalpia padrão de formação da água é mesmo a entalpia aqui de formação mostrada agora há pouco, de menos 68,3 quilocaloria, né? Tudo bem? Vamos para frente. Olha, nós sabemos que esse estado padrão e a entalpia padrão de formação, né, como a gente conhece, elas, se for considerado como a entalpia dos reagentes, ela vai ser zero, a variação de entalpia da reação é a própria entalpia da substância. Com isso, a gente traz essa tabela que nos dá já a entalpia padrão de formação de algumas substâncias mais comuns, né? E com isso também nós trazemos duas unidades que ela pode aparecer, a quilocaloria ou o quilojoule, né? Por mol, tá bom? A partir das reações desse tipo, podemos determinar aí a entalpia de várias substâncias. Tendo a entalpia da substância facilmente calculada, o ΔH dessas reações, né? Por padrão, por convenção, já fica assim determinado nessas reações aí, ora mostrado para vocês, a formação do NaCl, acompanha aqui comigo, o Na sólido mais o cloro gasoso reage e forma o NaCl com uma entalpia padrão de formação menos 411 kJ. Né? Na formação da amônia, nós vamos ter o nitrogênio gasoso reagindo com o hidrogênio gasoso, forma a amônia e a entalpia padrão de formação é menos 45,9 kJ. Já a formação dessa substância desse hexeno aqui, podemos dizer, né? Esse açúcar aqui, que a gente está formando aqui, com 6 carbonos, 3 hidrogênio gasoso, vai formar um mol de C6H6, liberando um calor na sua formação, vai liberar esse calor de 49 kJ. Com isso, eu estou mostrando a você como é essa formação, essa entalpia padrão dessas substâncias na sua forma alotrópica mais simples, tá certo? Vamos para a termoquímica com o cálculo do ΔH, agora dentro de um exercício como nos é cobrado, né? Calcule o ΔH da reação abaixo. Nós vamos ter o álcool, C2H5OH, líquido, um combustível, reage com um comburente, 3 mols de O2, oxigênio gasoso, reage e forma 2 mols de CO2 gasoso e 3 mols de água líquida. Os dados, ele é o seguinte, olha, as entalpia ela é dada
álcool, menos 66,4 quilocaloria por mol. Do CO2 é menos 94,1 quilocaloria por mol. E da água, como ele próprio mostra aí, menos 68,3 quilocaloria por mol, né? Organizando nossa equação, nossa reação química bem equacionada, tendo observado aí a sua, como é que eu posso dizer, o seu balanceamento, ela está balanceada para a gente poder calcular as entalpias direitinho, né? Olha, fica aqui, como a gente só tem 1 mol, aqui é 1, né? Como não aparece nenhum coeficiente, aqui é como se tivesse 1. Uma vez a entalpia do álcool, menos 66,4, está aqui, menos 66,4. 3 vezes 0, substância simples, na sua forma alotrópica mais comum, ela é 0. Então, aqui vai ficar 3 vezes 0, que vai dar 0, né? O CO2, nós temos 2 mols de CO2, 2 vezes o valor da entalpia padrão de formação do CO2 é menos 94,1, 2 vezes menos 94,1, e a entalpia padrão de formação da água vai ser igual a menos 68,3, e nós vamos calcular 3 vezes menos 0,863. Fizemos esse cálculo direitinho e vimos que menos a entalpia do reagente, menos 66,4 quilocaloria, e a entalpia do produto, se você fizer aqui 2 vezes menos 94,1, nós vamos ter aqui 188,2 menos, aqui vai dar 200 e alguma coisa. Com isso a gente vai ficar com a entalpia dos produtos 393,1 quilocaloria. Usando aquela fórmula que o ΔH, ele é, na verdade, a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente, como a gente pode observar aqui, ó, a gente já fica com esse cálculo do ΔH, menos 393,1, menos com menos vai dar mais, você vai somar, repete o sinal, 393 tirando 66,4, a gente fica com um valor de 326,7 quilocaloria, né, por mol, tá certo? Então, esse é o valor da entalpia, do calor envolvido nessa reação de combustão, tá certo? Espero que você tenha feito um bom proveito dessas informações. Compartilhe o vídeo, curte, compartilha aí no grupo de WhatsApp da família para o pessoal também assistir, ficar atento a esses assuntos. Um forte abraço para você. Desde já eu te agradeço muito a sua paciência, a sua participação. Até logo e tchau, tchau.